O sol do sertão castigava sem piedade naquela tarde de setembro. A terra rachada se estendia até onde a vista alcançava, seca como sonhos que morriam ali todos os dias. Mas Pedrinho, com seus 7 anos de idade e olhos grandes demais para o rosto magro, não via só a seca, ele via possibilidades. Nas mãos sujas de poeira vermelha, segurava um tesouro, um livro velho, rasgado, com as páginas amareladas pelo tempo. Encontrara o volume jogado perto da estrada, provavelmente caído de algum caminhão que passara rumo à capital. A capa estava quase totalmente descolada e faltavam algumas páginas. Mas para Pedrinho, aquilo era a coisa mais bonita que já tinha visto na vida. Ele ainda não sabia ler. Na sua comunidade, poucos sabiam. A escola mais próxima ficava a 15 quilômetros. E as crianças precisavam trabalhar na roça desde pequenas. Mas o pai de Pedrinho, seu Antônio, contara uma vez sobre livros. Dissera que livros eram como sementes, pequenos por fora, mas cheios de mundos inteiros por dentro. E foi assim que a ideia nasceu na cabeça do menino. Se livros eram como sementes, pensou ele, então era só plantar um, para que nascessem mais. Plantaria um pé de livro, assim como tinha pé de manga, pé de caju, pé de umbu, teria um pé de livro. E quando a árvore crescesse, todos na comunidade poderiam colher quantos livros quisessem, com a determinação que só as crianças possuem, menos aquela certeza absoluta de que o impossível é apenas uma questão de tentativa. Pedrinho escolheu um lugar especial para plantar seu tesouro. Era um cantinho do quintal, perto da cisterna, onde sua mãe, Dona Maria, costumava jogar a água de lavar louça. Ali a terra era um pouco menos seca, um pouco mais generosa. Pegou uma lata velha e cavou um buraco fundo. Com cuidado, como quem planta algo sagrado, colocou o livro no fundo, cobriu com terra, regou com água preciosa que pegou da cisterna escondido e fez algo que vira a mãe fazer quando plantava feijão. Rezou: Deus, faz esse livro virar uma árvore grande, cheia de livros. Por favor. Nos dias seguintes, Pedrinho cuidou daquele pedaço de chão com mais dedicação do que cuidava de qualquer outra coisa. Acordava antes do sol nascer para regar, usando a água da sua própria caneca. Conversava com a terra, contando histórias, porque tinha ouvido dizer que plantas gostam de conversa. E esperava com aquela paciência infinita das crianças que ainda não aprenderam a duvidar. Foi seu irmão mais velho, João, de 12 anos, quem descobriu primeiro. Pedrinho, o que você está fazendo? Perguntou, vendo o menino ajoelhado ao lado da cisterna, regando um pedaço de chão aparentemente vazio. Tô cuidando do meu pé de livro, Pedrinho respondeu com naturalidade, como se aquilo fosse a coisa mais óbvia do mundo. João franziu a testa. Pé de livro? Que negócio doido é esse? Plantei um livro que achei na estrada. Quando crescer, vai dar um monte de livro. Aí todo mundo aqui pode ler. Houve um segundo de silêncio. Então João começou a rir. Ria tanto que precisou se segurar na parede da casa. Ria tão alto que chamou a atenção dos pais e de alguns vizinhos que passavam. Gente, vem ver! O Pedrinho plantou um livro achando que vai nascer uma árvore. João gritou entre gargalhadas. Logo havia um pequeno grupo de pessoas ao redor de Pedrinho. E todas riam. Riam da ingenuidade do menino, da ideia absurda daquela criança tola que não sabia que livros não eram sementes. Menino burro, disse seu Zé, o vizinho. Livro não é planta, não. Isso não vai dar em nada. Tá vendo o que dá não ir para a escola? Comentou Dona Lourdes. Fica com essas ideias doidas na cabeça. Até seu pai, seu Antônio, embora com um sorriso mais gentil, balançou a cabeça. Filho, livro não nasce assim.
Não, livro é feito de papel. Papel vem de árvore, mas não é assim que funciona. Pedrinho olhou para todos aqueles rostos rindo dele. Olhou para a mãe, que tinha uma expressão triste, mas não dizia nada. Olhou para o pedaço de chão que regara com tanto carinho e sentiu algo apertando no peito. Uma mistura de vergonha e teimosia. Vai nascer sim, ele disse baixinho, mas com convicção. Vocês vão ver. As risadas aumentaram. O menino do pé de livro virou piada na comunidade. Toda vez que alguém via Pedrinho, fazia algum comentário. E aí, já nasceu seu livro? Vai colher quantos livros esse ano? Cuidado para não dar praga no seu pé de livro. Mas Pedrinho não desistiu. Todos os dias, ele continuava regando aquele pedaço de chão. Continuava conversando com a terra. Continuava esperando. E quando as pessoas riam, ele simplesmente dizia: ainda não nasceu, mas vai nascer. Passaram-se semanas, depois meses. Obviamente, nenhum broto surgiu, nenhuma folha verde rompeu a terra seca. O livro enterrado ali embaixo apodreceu com a umidade, suas páginas se desfazendo, voltando à terra de onde o papel viera. Mas algo estava crescendo, mesmo que ninguém pudesse ver. Algo estava brotando no coração daquele menino magro, de olhos grandes. Uma semente diferente. A semente da determinação, a semente de um sonho que nem a zombaria conseguia matar. Uma tarde, depois de meses cuidando daquele cantinho, quando até ele começava a duvidar, sua mãe se aproximou. Dona Maria era uma mulher de poucas palavras, marcada pelo trabalho duro e pela seca, que nunca dava trégua. Ela se ajoelhou ao lado do filho. Meu filho, ela disse, suavemente, seu pé de livro não vai nascer desse jeito. Pedrinho sentiu os olhos arderem, mas não deixou as lágrimas caírem. Eu sei, mãe, acho que sempre soube. Então por quê? Continua regando. O menino ficou em silêncio por um momento, olhando para aquele pedaço de chão que cuidara por tanto tempo. Por quê? Pedrinho respondeu finalmente. A voz firme, apesar da pouca idade. Se eu parar de acreditar, aí sim, nunca vai nascer nada. E eu preciso que nasça alguma coisa daqui, mãe. Preciso. Dona Maria sentiu um aperto no peito. Reconheceu naquelas palavras algo que ela mesma perdera há muito tempo. Esperança, aquela capacidade de acreditar que as coisas poderiam ser diferentes, que o futuro não precisava ser uma repetição exata do presente árido. Ela passou a mão nos cabelos do filho, afastando a poeira. Sabe, o que eu acho? Acho que você já plantou sua semente, Pedrinho. Só que ela não está crescendo para cima, está crescendo para dentro, está crescendo dentro de você. O menino olhou para a mãe, sem entender completamente, mas sentindo que aquelas palavras eram importantes. Você quer tanto que nasçam livros aqui? Ela continuou, que talvez o jeito seja você mesmo ir buscar eles. Ir para a escola, aprender a ler. E um dia, quem sabe, você traz os livros para cá. Não nascidos da terra, mas trazidos por você. Foi como se algo clicasse na cabeça de Pedrinho. Os olhos dele se iluminaram com uma compreensão nova. É isso, mãe. É exatamente isso. Eu vou buscar os livros. Naquela noite, pela primeira vez na vida, Pedrinho pediu aos pais para ir à escola. A escola que ficava longe, que exigia acordar antes do sol nascer e caminhar quilômetros. Seu Antônio e Dona Maria se entreolharam. Sabiam que seria difícil. Precisariam do menino na roça. E o pouco dinheiro que tinham mal dava para a comida. Mas viram algo no olhar do filho que não puderam ignorar. Determinação. Tá bom, seu Antônio disse finalmente. Você vai para a escola, mas vai ter que ajudar na roça antes e depois. E nos fins de semana eu ajudo em tudo, prometo.
Pedrinho saltou de alegria, abraçando os pais com uma força que parecia impossível vir daquele corpo tão franzino. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, Pedrinho estava acordado. Colocou a camisa mais limpa que tinha, pegou uma sacola velha que seria sua mochila, encheu uma garrafa PET com água e começou a caminhada. 15 quilômetros sob o sol do sertão. 3 horas de ida, 3 horas de volta, mas ele ia sorrindo. Quando chegou à escola, menos um prédio simples, com paredes descascadas e apenas 3 salas, foi como se tivesse chegado ao paraíso. Havia uma estante com livros, não muitos, talvez uns 20 volumes velhos e surrados, mas para Pedrinho era uma biblioteca inteira. A professora, Dona Terezinha, uma senhora de uns 50 anos que lecionava ali há mais de 20, recebeu o menino com um sorriso cansado. Estava acostumada com crianças que vinham empolgadas no primeiro dia e desistiam em poucas semanas. O sertão era duro demais, a fome era real demais, o trabalho na roça era urgente demais. Sonhos eram luxos que poucos podiam manter. Mas Pedrinho era diferente. Ele absorvia cada palavra como a terra seca absorve a primeira chuva do ano. Seus olhos brilhavam quando Dona Terezinha mostrava as letras no quadro negro rachado. E quando ela pegou um livro e começou a ler em voz alta, lágrimas escorreram pelo rosto sujo do menino. "Por que está chorando, Pedrinho?" ela perguntou, preocupada. É que os livros falam. "Professora, eles falam mesmo, igual o povo dizia." Dona Terezinha não entendeu completamente, mas algo naquele menino tocou seu coração cansado. Depois da aula, quando todos foram embora, ela chamou Pedrinho. "Toma," ela disse, estendendo um livro pequeno, uma cartilha antiga. "Leva para casa, para você treinar." Pedrinho olhou para o livro como se fosse ouro. Mas e se eu estragar?" "Não importa. Livro é para ser usado, não para ficar guardado." O menino voltou para casa correndo os 15 quilômetros, sem sentir cansaço, abraçado com o livro. Quando chegou, o sol já estava se pondo, e ele ainda precisava ajudar o pai a dar comida aos animais. Mas assim que terminou, sentou-se debaixo de um pé de juazeiro, acendeu uma lamparina a querosene e começou a estudar. E todas as noites, antes de dormir, ele ia até o cantinho onde havia plantado o livro e dizia: "Olha só, pé de livro, você não nasceu daqui, mas eu vou fazer você nascer de outro jeito. Prometo." Os meses se transformaram em anos. Pedrinho cresceu, mas não desistiu. Enquanto outras crianças abandonavam a escola, menos porque precisavam trabalhar em tempo integral, porque casavam cedo, porque a fome apertava demais. Ele continuava, acordava às 4 da manhã, ajudava na roça por 2 horas, caminhava 15 quilômetros, estudava, voltava, ajudava de novo e ainda arranjava tempo para ler à luz de lamparina. As pessoas da comunidade balançavam a cabeça. "Aquele menino perdeu o juízo de vez", diziam. "Tá se matando para estudar e não vai dar em nada. Pobre continua pobre, é a lei da vida." Mas seu João, que antes ria dele, começou a observar o irmão mais novo com algo parecido com respeito. E Dona Maria, toda vez que via o filho lendo sob a árvore, sentia algo quente no peito, menos algo que reconheceu como orgulho. Quando Pedrinho completou 15 anos, aconteceu algo extraordinário. Ele terminou o ensino fundamental. Era o primeiro jovem daquela comunidade a conseguir. Dona Terezinha chorou no dia da formatura, uma cerimônia simples, sem pompas, mas cheia de significado. "Você vai fazer o ensino médio, Pedrinho?" ela perguntou. Embora soubesse que a escola mais próxima com o ensino médio ficava na cidade, a 50 quilômetros dali. "Vou, professora, não sei como, mas vou." E foi. Pedrinho começou a trabalhar como ajudante em uma fazenda próxima, acordando às 3 da manhã. Com o pouco dinheiro que ganhava, pagava a passagem de ônibus
3 vezes por semana para a cidade, onde estudava à noite. Nos outros dias, estudava sozinho com os livros que conseguia emprestados. Dormia 4, às vezes 3 horas por noite. Seu corpo era só osso e pele, mas seus olhos continuavam brilhando com aquela luz que nascer quando se tem um propósito. Foi durante o 2º ano do ensino médio que uma professora nova chegou à escola da cidade. Ela se chamava Mariana, era jovem, recém-formada e viera da capital com ideias de mudar o mundo. Quando viu aquele aluno magro, com roupa remendada, mas sempre prestando mais atenção que todos os outros, ficou intrigada. Pedrinho, ela o chamou após a aula um dia. Posso conversar com você? O rapaz, agora com 17 anos, aproximou-se timidamente. Eu percebo algo especial em você, professora Mariana disse. Uma dedicação rara. Me conta, o que você quer ser? Pedrinho respirou fundo. Eu quero ser professor. Quero voltar para minha comunidade e plantar livros lá. Plantar livros. Pela primeira vez em anos, Pedrinho contou a história do menino que plantara um livro achando que nasceria uma árvore. Quando terminou, ambos tinham lágrimas nos olhos. Você sabe que foi ridículo, né? Ela disse gentilmente. Sei, Pedrinho respondeu, mas eu estava certo. Só estava plantando no lugar errado. O livro tinha que ser plantado aqui. Apontou para a cabeça. E aqui para o coração. E agora ele está crescendo tanto que logo vai dar frutos. Mariana sorriu. Você já pensou em fazer faculdade? Faculdade é coisa para gente com dinheiro, professora. Não necessariamente. Existem bolsas de estudo. Se você tirar boas notas no Enem, pode conseguir uma vaga. Deixa eu te ajudar. E ela ajudou. Professora Mariana deu aulas extras aos sábados, emprestou livros, acreditou quando ele duvidava. O dia do Enem chegou. Pedrinho fez a prova tremendo de esperança. Quando o resultado saiu, meses depois, Mariana foi pessoalmente à comunidade. Pedrinho, você conseguiu! Ela gritou. Passou em pedagogia, bolsa integral, você vai ser professor. Pedrinho caiu de joelhos na terra seca e chorou. Chorou pelo menino de 7 anos que plantara um livro. Chorou por cada quilômetro caminhado, cada noite estudando. Chorou porque o impossível estava se tornando real. 4 anos depois, num dia de dezembro, ele subiu ao palco vestindo beca de formatura. Professor Pedro Antônio da Silva. Sua família inteira aplaudiu mais alto que todos. 6 meses depois, Pedro voltou à comunidade, mas não voltou sozinho. Trouxe um projeto, Biblioteca Comunitária Semente da Leitura. Com doações de livros, apoio de organizações não governamentais e verba da prefeitura, construíram algo inédito ali. Uma biblioteca era pequena, feita de tijolos simples, mas nas prateleiras havia centenas de livros, uma floresta de papel nascendo no sertão. No dia da inauguração, toda a comunidade estava presente. Pedro fez um discurso emocionado. Quando eu tinha 7 anos, plantei um livro ali. Apontou para o cantinho perto da cisterna. Todo mundo riu. Disseram que livro não nasce de terra. E vocês estavam certos. Fez uma pausa. Mas eu também estava... Por que não plantei o livro na terra? Plantei na minha cabeça, no meu coração. E olha quantos livros nasceram daquela semente. Centenas. Essa biblioteca é de vocês, das crianças que vão aprender aqui. Esse é o meu pé de livro. Demorou 20 anos, mas finalmente deu frutos. Os aplausos ecoaram. Dona Maria chorava. João abraçou o irmão. Desculpa por ter rido. Você sempre soube de algo que a gente não sabia. As crianças entraram correndo, maravilhadas. Uma menina pequena aproximou-se, segurando um livro. Tio,
Esse livro nasceu de árvore? Pedro ajorrucei na altura dela. Não, pequena, nasceu de um sonho. E sabe o segredo? Cada pessoa que lê um livro planta uma nova semente. Dessa semente podem nascer professores, médicos, engenheiros, até um pé de livro. A menina sorriu e saiu correndo para ler, plantando sem saber sua própria semente. Pedro ficou na porta observando. O sol do sertão continuava forte. A terra rachada, a vida dura. Mas agora havia algo novo. Livros, conhecimento, possibilidades, havia esperança. Naquela noite, antes de dormir, Pedro foi até o cantinho onde plantara o livro. Na pequena placa instalada ali, estava escrito: aqui, um menino plantou um sonho. 20 anos depois, nasceu uma floresta. Nunca subestime o poder de uma semente, mesmo quando plantada em terra seca. Pedro tocou a terra com carinho. Obrigado por não deixar nada nascer. Se tivesse nascido um pé de livro de verdade, eu nunca teria aprendido que a gente mesmo precisa se tornar a árvore que quer ver crescer. Sob o céu estrelado do sertão, um professor sorriu, porque finalmente entendera. Não fora ele quem plantara o livro, fora o livro que plantara ele. E dessa semente improvável, nascera uma floresta inteira. Fim para todas as crianças que sonham impossíveis e os plantam em terra árida. Às vezes, as melhores colheitas nascem dos sonhos mais improváveis.